Olá, queridos alunos. Eu sou o professor Paulo Roberto e eu vou ensinar para vocês, vou falar sobre a história da música. E a nossa primeira aula vai ser sobre a música Asa Branca, uma das músicas que vocês vão executar, né? Nessas aulas de história da música, eu vou falar sobre o ritmo, né? O ritmo de Asa Branca, a história do, né? O ritmo, a história do autor e do instrumento, né? Então, vamos começar pelo instrumento, né? Uh, Toda música ela é marcada pelo instrumento, por um instrumento. Por exemplo, o samba. Toda vez que nós ouvimos um samba, primeiro contato que a gente tem, né, que nossos ouvidos têm, é com os instrumentos de percussão. O surdo, o pandeiro, o tamborim, não é isso? Né? Ouviu um samba, né? Já se tem a ideia dos instrumentos de percussão, né? E o samba, ele também é dividido em gênero, né? Ele é dividido em gênero. Quer ver um exemplo? O samba enredo. O samba enredo é aquele que a gente ouve no sambódromo, né? Nas escolas de samba. O samba cantado pelas escolas de samba é o samba enredo. E tem o pagode, né? Que é aqueles que nós costumamos ouvir no rádio, né? No dia a dia, né? No rádio, nas rodas, né? Com os amigos. O pagode é um ritmo de samba, né? Também é um ritmo de samba, sendo que é de outro gênero, né? Das escolas de samba é o samba enredo e o pagode já é um outro gênero. A asa branca é do ritmo do forró, tá? É o forró e nós vamos também conhecer a história do forró, né? Vou ensinar para vocês, né? Levar esse conhecimento da história do forró para vocês também. Né? O forró é um ritmo que também se subdivide em gênero. Né? A Asa Branca, por exemplo, que é a música que vocês vão executar, é o baião, né? É o gênero do baião. Mas o forró também abrange o chachado, o xote e o arrastapé. O arrastapé, ele é muito conhecido pelas músicas das festas juninas, né? Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa assim do arrastapé. A fogueira está queimando em homenagem a São João. O forró já começou. Vamos, gente, arrastapé nesse salão. Viu? Essa música também é um forró, mas é o forró de arrastapé, muito comum nas festas juninas, né? E assim que se subdivide o forró, que é um ritmo, tá? É um ritmo, né? E o instrumento, né, que mais marca o forró, ou seja, a música asa branca, é a sanfona, né? A sanfona. Sanfona é um instrumento marcante. Quando nós ouvimos várias interpretações de Asa Branca, a gente vai perceber que a sanfona, né, no forró, né, o forró tem o instrumento marcante é a sanfona. E também nós vamos conhecer a história da sanfona, tá? Aliás, vamos começar pela história da sanfona. A sanfona, ela surgiu na China 2.700 anos antes de Cristo, tá? 2.700 anos antes de Cristo. Da China, né? E ele era feito todo de bambu,
né? E ainda era de sopro. Depois ele foi se aperfeiçoando até chegar ao estilo que é usado hoje, né? Foi usado e enaltecido por Luiz Gonzaga na Asa Branca, né? Ele sofreu transformações. A princípio ele era construído em bambu, né? E isso era conhecido na China. Aí, depois de muitos anos, um mercador italiano, né, chamado Marco Polo, é o que conta a história, tá? Ele parece que trouxe esse instrumento para a Europa, né? E ele ficou conhecido na Europa, né? Na Itália e, consequentemente, nos outros países da Europa, né? Alemanha e França. Mas antes disso, ele ainda chegou à Rússia, né? Numa dessas viagens que Marco Polo era um viajante, era um mercador, ele vendia as mercadorias pelo mundo, né? Ele pegava um navio na Itália, né? Da onde ele veio, né? De Veneza, na Itália, e saía levando várias mercadorias para vender em vários países. Pegava um navio e se lançava pelo mundo, né? Vendendo várias bugigangas e trazia outras, né? Nessas viagens ele parece que chega à Rússia, e lá na Rússia um professor de filosofia, né, se interessou pelo instrumento e começaram-se as modificações na sanfona, né? Daí, né, a partir daí ele chega à França, aonde ele ganha um glamour, né, com Buffet, um cara que deu uma transformação nesse instrumento, né? Que lá na China se chamava Sheng. Sheng. O Sheng foi trazido, né? Para a Europa, lá para a Rússia, né? Depois foi para a Rússia, da Rússia volta para a França, e na França ele é aperfeiçoado e começa a ser chamado de acordeon, né? Mas o acordeon mesmo, primeiro, né? Construído, né, desse formato que a gente conhece hoje como sanfona, ele foi construído na Alemanha, né, e né, com uma marca Homer, se eu não me engano, Homer. E essa marca ela existe até hoje, né, um dos instrumentos mais, né, apreciados, né. Inclusive, na apostila que eu passei para vocês devem receber uma apostila onde eu conto onde está em toda essa história, tá? Eu gostaria muito que vocês lessem, porque ler é fundamental, né? É legal me ouvir aqui no vídeo e tal, contando a história da música, mas é legal que leiam também, né? Porque a leitura melhora o nosso vocabulário, né? A nossa forma de falar, melhora a nossa forma de se expressar e melhora a nossa forma de entender, né? O que a gente está aprendendo, que no caso aqui é a história da música, né? Então, lá na apostila eu postei uns links com vários estilos, né? Inclusive a asa branca também, que vocês vão executar, tá? Lá tem uma valsa de Edith Piaf em que a sanfoneira, né, vamos falar assim, a brasileira, de uma forma brasileira, a sanfoneira ela está tocando um acordeão clássico, né, o Homer, né? Então tem o nome dessa marca lá no acordeão. Ou seja, na sanfona, que é acordeão e sanfona é a mesma coisa, tá? Então, voltando. Então, lá na Alemanha, né, foi que ganhou esse, esse formato que a gente tem hoje, né, esse formato de sanfona. Mas aí como é que ele chegou, como é que o acordeão ou a sanfona
chegou ao Brasil, né? Lá, depois da escravidão, né? Porque aqui houve um período em que havia escravidão, né? Houve a escravidão e após a assinatura da Lei Áurea, né, pela princesa Isabel, os escravos já não trabalhavam mais nas fazendas. E aí foi preciso que os fazendeiros contratassem mão de obra mais barata. E a mão de obra mais barata eram justamente dos europeus, né, italianos, alemães, que passavam uma fome terrível. Né? A Alemanha, a Itália, ele passou por um período muito difícil e procuraram emprego aqui no Brasil. Né? Foi oferecido emprego para eles aqui no Brasil, para eles trabalharem na lavoura. E justamente na lavoura de vinho, né? Porque na Europa a maior produção é de uva, né? De vinho. E esses vinhos, os vinhos europeus, e eles entendiam muito de vinho. E vieram para o sul do Brasil, né? Para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba, né? Ali o sul, onde o clima, né, é muito parecido, né, com o da Europa e muito propício à produção de uva, né, e consequentemente à produção de vinho. E aí eles vieram para plantar o vinho e trouxeram o acordeão. E o acordeão virou a marca registrada do Sul, né? Aí na apostila vocês também vão encontrar um link com uma música chamada Bailinho na Capela, né? Que é executada pelo acordeão. Isso é uma música clássica do Rio Grande do Sul. E a sanfona, o acordeão, que aliás lá no sul, né? Em Porto Alegre, em Curitiba, em Florianópolis, né? Lá no sul, aqui no sul do Brasil, ela é conhecida como gaita, né? Gaita de botão. A gaita de botão, porque em vez de teclados tem uns botões onde se controla as notas, né? Onde se modula ali as notas musicais do acordeão. Né? E é chamada de gaita porque o timbre, ou seja, o som que o acordeão produz é muito parecido com a gaita. Né? Essa gaita, né, que é de boca, né? A gaita de boca, são muito parecidos, sendo que a gaita ela é soprada e o acordeon, ela, né, quem sopra é o fole, é aquela caixinha, aquele sanfonado, né, que produz o som, né, que faz com que o ar passe pelos orifícios, mova a palheta e emita o som, né, e a nota vai de acordo com o botão que você aperta. Né? É da mesma forma que você aperta os orifícios da gaita para emitir determinada nota, entendeu? Entenderam? Então é isso. Né? Então o acordeão é um símbolo do Rio Grande do Sul. Né? E lá, né? E aí como ele chega ao Nordeste? Chega ao Nordeste porque Barão de Mauá, logo após, aí, justamente nesse período aí do fim da escravidão, ele constrói a primeira estrada de ferro aqui no Brasil, que é a Estrada de Ferro Barão de Mauá, né? Começou aqui, se eu não me engano, começou aqui no Rio de Janeiro, a primeira estrada de ferro construída. E ela ligou o sul justamente por conta para escoar as uvas e o vinho produzido, né, por esses imigrantes, né? E logo após, né, já mais no início do século XX, né, lá por 1930, se eu não me engano, a construção do Nordeste, né, que foram feitas, já não foram feitas por Barão de Mauá, e sim pelos ingleses, né? Os ingleses começaram a construir as estradas de ferro no Nordeste, né? E, e lá os operários, né,
Os operários, eles tinham o seu dia de descanso, né? Os ingleses chamavam de for all, né? For all, que traduzindo do inglês é para todos. Então era uma festa para todos, né? E nesse, aí é onde se encontra, né? Onde a sanfona vai parar no Nordeste e ela, sendo que o ritmo, né, ditado já não era mais imigrante, né? Não, né? Era um ritmo mais brasileiro, né? Ela entrou, incorporou ao ritmo brasileiro do baião, do chachado e do arrastapé, né? Os nordestinos adaptaram esse som, né, da sanfona, trouxeram esse som da gaita, né, do, do, né, para a música brasileira, né? E aí é que nasce o forró, né? Apesar de que alguns historiadores, né, atribuem esse nome forró a forrobodó, né? A forrobodó é uma festinha em família, um encontro, né? Que, aliás, é uma palavra ainda utilizada aí pelos mais antigos, né? E lá na casa de fulano teve um forrobodó, minha nega. Esse forrobodó, né? Tirando o bodó, ficou só forró, né? Ou seja, uma festa com música, né? Para as pessoas dançarem, né? E o forró acabou se tornando um ritmo. Aliás, a história é meio parecida com o samba também, né? Rolou um samba lelê lá na casa de fulano. O samba lelê era uma reunião com música, né? Daí também se dá a origem do samba para nós. Então é aí que surge o forró, né? E a difusão, né? Essa coisa de difundir o forró pelo Brasil todo e pelo mundo coube a Luiz Gonzaga, né? Que é conhecido no Nordeste pelo Rei do Baião. E ele é o autor de Asa Branca, né? Que conta, faz uma narrativa da história do nordestino, né? Onde a seca prejudica o nordestino, né? Pela fome, a terra seca, não pode plantar, e se não pode plantar, automaticamente não pode comer, né? Fazendo com que o nordestino migre para as outras cidades. E foi isso que aconteceu com Luiz Gonzaga, né? A seca chegou, ele pegou a sua sanfona, botou nas costas, pegou um caminhão, muito conhecido como pau de arara, e muito conhecido como pau de arara, e veio parar aqui na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, né? E se tornou o rei do Baião, que gravou, e a música foi ouvida por milhares de brasileiros que se encantaram com a sua sanfona e com o ritmo do forró, né? Então essa é a história de Asa Branca, né? E onde vocês vão ter um pouquinho mais. É a história da Asa Branca, a história do instrumento, né, como eu contei, que nasceu lá na China e veio parar aqui no Brasil, né, se tornando marca do Rio Grande do Sul, né, do estado, né, do país, né, um estado da Federação Brasileira, e se tornou também um instrumento marca registrada de um ritmo alucinante que é o forró, né, e dessa música linda que é Asa Branca, né? Quando vocês lerem a apostila, vocês vão ter um conhecimento mais profundo, né, com mais detalhes sobre essa aula aqui que eu estou postando aqui em vídeo, né? Espero que vocês, né, espero que vocês estejam gostando também, né? Porque não tem coisa pior do que ser um professor chato. E é tudo que eu não quero ser, né? Mas eu preciso passar esse conhecimento. Preciso porque é interessante, né? Porque vá que, né? Depois de uma apresentação, alguém pergunte se você conhece a história da música que vocês executaram. Automaticamente vocês vão ter assim a maior segurança para falar. Não, conheço sim. A Asa Branca, né? Uma música de Luiz Gonzaga, né? Vai saber a história da sanfona, né? De como tudo isso aconteceu, né? Porque tudo tem uma história, né? Tudo tem uma história, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma história,
né? Eu poderia até agora contar minha história para você, né? Que é o lugar onde eu nasci, né? Toda a minha trajetória até chegar aqui e dar essa aula para vocês. Vocês também têm a história de vocês, né? O lugar onde vocês nasceram, por quem vocês foram criados. Esse momento que vocês estão passando, né? Que vocês estão tendo aqui comigo, também é um momento histórico, né? Vai entrar para a história de vocês o dia em que vocês conheceram a história da sanfona, né? E vão poder passar para os netos, para os filhos, para os colegas, para os amigos e provavelmente para os fãs, né? Nas entrevistas, né? Vocês vão poder contar um pouco dessa história, que é linda, né? Sua trajetória toda, né? Rodou o mundo até chegar aqui. E daqui voltou para o mundo, né? Porque a Asa Branca é conhecida no mundo, né? Através de Luiz Gonzaga, né? E dando esse glamour todo para a sanfona, porque é conhecida mais como acordeon pelo resto do mundo, né? Apesar de que aqui no Brasil também é conhecida como gaita, né? Gaita de fole, que é essa da abertura, a gaita de botão, tocada por Renato Borghetti, né? Na, nesse baile na capela, né? E na apostila também tem um link com a valsa chinesa para vocês terem uma ideia de como era a música, né? Lá 2000 anos antes de Cristo, hein? Olha quanto tempo, né? A sanfona é um instrumento jurássico, né? Bem antes de Cristo, né? E ele foi se transformando até chegar aqui no Brasil. E hoje é uma marca registrada no Brasil, tá? Então essa aí é a história, né? Da, da sanfona, do ritmo forró, né? Da onde Luiz Gonzaga criou a Asa Branca, a música que vocês vão executar. Depois provavelmente eu vou ver a execução de Asa Branca por vocês, né? Caprichem, né? E como exercício, eu vou pedir que vocês gravem um vídeo, né? E me enviem, né? Vocês vão receber aí meu zap para enviar um vídeo para eu poder avaliar como vocês aprenderam a história de Asa Branca, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.